Começa hoje, enfim, a trilogia Serpentizando, primeiro capítulo. Eu quero que você diga aí, prudentes como a serpente. Lá há quase 9 anos, tudo começou com um curso que eu fiz chamado Saindo do Sistema Desistematizando. Mais tarde veio o Desteologizando. Tudo isso aqui está em PDF gratuitamente para vocês. Desteologizando. Depois veio o Desmaterializando. Doeu, hein? Aí veio o Desmistificando. Até que veio Sabedoria e Visão, que é quântica, dualidade, ciência, geometria sagrada, matemática. Enfim, o negócio ficou difícil. Aí veio a tradução da Bíblia original, Códex, Novo Testamento, Poéticos e, por fim, agora, a essência de Torá, profetas e criação original. Esses anos todos eu resumi nessas palavras que eu falei agora, mas ficou faltando uma coisa. Sempre fica faltando, na verdade, mas isso aqui é indispensável. Serpentizando. Por quê? Porque vocês são umas pombinhas. Sabe, o tato desse professor que vos fala percebe, nesses anos todos, que a maior parte das pessoas que se dizem ex ou que chegam no ex são muito simples. Não estou falando de simples agora no sentido cultural. É simples no sentido da prudência. Eles são inocentes, sem nenhuma maldade, sem nenhuma malícia, astúcia. Acontece que isso é anomalia lá do sistema, que ensinou para vocês que santidade é sinônimo de inocência. E eu vou fazer essa pergunta filosófica para vocês. Santidade é sinônimo de inocência? Mas Adão e Eva não eram santos quando eram inocentes? Uma criança não é santa por ser inocente? Não, agora complicou. Porque tu pega a teologia, pecado original é a raiz da teologia. Quer dizer, se vocês responderem o contrário, vocês estão destruindo toda a teologia. Mas você vê que interessante, no sistema é ensinado que alguém que não tem pecado é santo. Porque eles não têm entendimento de hino com oni. Eles não sabem que Adão e Eva não são santos, são inocentes. Porque santo é aquele que já abriu os olhos para a dualidade e venceu a dualidade. Se eu nem sei o que é dualidade, então eu não sou santo. Eu estou poupado do crivo. Eu não comecei o crivo. Por isso que a gente chama isso de adolescência consciencial. Muita gente não sabe o que é malícia, o que é maldade, então não é santa. Gente, isso aqui é complicado, hein? Porque só nesse comecinho aqui, já cai toda a teologia. Toda a teologia está fora. Preparados para serpentizar? Mais uma pergunta. Em qual contexto Jesus falou prudentes como a serpente? Qual? Porque você não vem me citar textinho isolado, caixinha de promessa. Você é um ex. Você é uma consciência ex ou está caminhando para ser. Então vamos lá, em qual contexto? Tudo tem um contexto. Qual contexto está este texto? Qual? Os alunos que estão comigo que sabem? Alguém se arrisca? Quando foi que Jesus falou sobre prudência como a serpente e simplicidade como a pomba? Quando? Estou vendo o chat, ninguém sabe também. Estou vendo que tem uns aí que deram uma gulgada. Foram lá do Dr. Google. Aí não vale. Será que o Antônio acertou?
Diante de Deus, Antônio, diante de Deus, José Ramos, vocês foram no Google ou estava de cabeça? Diante de Deus. O Diego está falando que Jesus é criação de Roma, J não existe. Isso daí, ó, você é mais um que caiu nas mentiras do sistema judaico-cristão. O sistema judaico tem várias entradinhas e uma dessas portas você entrou achando que está indo para a pureza dos originais. Você está equivocado, viu? Embora o J tenha sido criado depois, a transliteração não há problema nenhum. Quem está criando isso daí é o judaísmo para te pegar. Judaísmo ortodoxo, nazareno e messiânico. E até o Rubens Sodré um tempo entrou nessa e levou vocês para isso. Sai dessa. Quem é que acertou aí? Está cheio de gente agora citando Mateus 10, como se soubessem. Vocês sabiam mesmo disso ou não sabiam? Ah! Opa! A Maria Luísa Borges disse assim, ó, quando ele enviou os 72 discípulos. Peraí. Agora complicou. Porque agora eu pergunto, qual é o destinatário deste ensino? Essas palavras, prudentes como a serpente, é para quem? Letra A, Game X, hein? O povo, Yahudim, os discípulos, Talmidim, ou os fariseus? O Jadson respondeu aqui, Talmidim, será que acertou? Se era para os discípulos, é porque os discípulos estavam se formando para ser professores no futuro. E se era para eles, então ali estava acontecendo um simpósio. É uma pós-graduação ali. Vamos lá? Serpentizando começa aqui. Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Este é o contexto. A parte A é essa. A parte B é: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por que isso é importante? Porque está ali, ó, portanto. Quem está vendo a palavra portanto? Vamos agora com o portanto para fazer sentido. Vamos unir A e B com portanto. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Quem é ovelha e quem é lobo? Ponto e vírgula. Portanto. Parte B. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, é uma ordem, é um conselho de simpósio, ou o que é? E quem são as ovelhas, quem são os lobos, e o porquê serpente e o porquê pomba? O destinatário pedagógico são os futuros professores, os mestres enviados, que agora ali ainda são discípulos. Mas o destinatário contextual, para quem, em se tratando de lobos de João 10, em se tratando de serpentes e víboras, o destinatário contextual é quem? Os legalistas. Que nós aqui no no século 21, adaptamos para os bíblias. O que é legalista? Lei. O que é lei? Compêndio, biblos, revelare. Se na primeira aula de Mateus 5 a 7, Jesus ensinou a humildade, simplicidade e mansidão, agora o estudo fica completo na segunda aula para os futuros professores com Mateus 10. Isso é muito importante, viu? Você já imaginou? Esse é o problema da pregação na igreja. Nós fomos na Luz da Vida, nós fomos na Embaixada, nós vamos na Bola de Neve esse final de semana.
Você prepara aí, estamos indo na bola de neve. Eu estou fazendo igual Jesus fez uma vez. Não sei se vocês lembram. Jesus fez isso aqui. Não lembra? Depois eu conto. Posso falar agora não. Olha, o problema da pregação é que o cidadão vai fazer um sermão com Mateus 5. Inclusive, epígrafes, prólogos, está lá, você lê. Sermão da bem-aventurança. Quem colocou isso foram os homens, posteriormente, certo? Pensa, no Desistematizando nós ensinamos quando começou essa história de sermão. O problema é, se o cidadão vai pregar Mateus 5, 6, 7, às vezes até versículos, ele não vai acertar a sua mensagem. Ele não tem como acertar a pregação, não tem como ser coerente. Pode ser o melhor pastor do mundo, não tem como. Sabe por quê? Porque a continuação de Mateus 5 a 7 está no Mateus 10. Ou seja, se eu ler Mateus 5, eu vou entender que é para ser o quê? Humilde, mansinho, quietinho, pobrezinho, coitadinho. Mas se eu ler Mateus 10, depois que Jesus preparou eles para um trabalho, agora aperfeiçoou, aprofundou e disse: vocês precisam ser astutos. Você está vendo o problema de enxergar a Bíblia em partes separadas? Ela é um contexto e ela é interlinear, você tem que ler o todo, se não ler, não dá. Qual é a maior desgraça da Bíblia? Subdivisão de capítulos. Por isso que quando você pega uma Bíblia original, Codex, já no começo eu digo ali, a Bíblia foi subdividida em capítulos, esse é o maior erro de todos. Por isso que a Bíblia original Codex não tem versículos. O que tem de gente que compra e quase que quer devolver a Bíblia. Não tem versículo, porque é preguiçoso. Eu deveria ter tirado os capítulos também. Viu? Revelar e que não está na Bíblia original. Agora estou falando para os editores Bruno e Dani. Não sei, Bruno e Dani, se o Espírito tocar no coração de vocês, vocês fazem. Vou deixar para vocês. Se vocês quiserem, vocês vão colocar um adendo no escopo de Mateus 5 a 10, principalmente no 10, escrito serpentizando. Lá só vai chegar na terceira edição da Bíblia Original Codex. Vocês vão colocar um adendo, que é o que eu vou revelar a partir daqui. Segura aí, porque eu vou me aprofundar muito mais nesse texto do que está na Bíblia Original Codex. Vamos lá? Incrível! Mas ao pesquisar a fundo descobri que na literatura judaica antiga encontramos que o povo de Israel se considerava ovelhas no meio dos lobos. Gente, hoje uma mãe disse assim: a minha filha não gosta de você porque ela acha você muito debochado. Aqueles pastores que me atacaram no Instagram, eles dizem: você é muito debochado, o Aki é sarcástico, o Aki é irônico, o Aki... Mas dá uma olhada em quem é Jesus. Por que ele cuspiu no chão? Porque era sábado. E a lei diz que não podia nem cuspir no chão. O que ele faz? De propósito. De propósito. De propósito. De propósito. A lei diz que não podia comer sem lavar a mão. O que ele faz? Come com a mão suja. A lei diz que tem que pagar o imposto. O que ele faz? Ah, esqueci. Pedro, pesca lá.
tira uma moeda do rio. É tudo de propósito. Se fosse hoje, vocês chamariam Jesus de debochador, irônico e sarcástico, e dono da verdade. E Jesus é mais irônico ainda, ele diz assim: olha, se eu fosse vocês, eu orava para que não aconteça no sábado. Você entendeu? Por quê? Porque isso é, levanta o som, levanta o som, levanta o som, Camila, levanta o som, levanta o som, levanta o som. Isso é malícia. Essa é astúcia. Isso é Jesus sendo serpente. Aprenda uma coisa: ironia, astúcia, deboche são coisas de serpente. Mas a gente não é serpente para quem é pomba. A diferença de um sábio, um cristão original, verdadeiro e justo, é que ele não vai aproveitar da sua astúcia para enganar uma pombinha. Levanta o som, porque isso é fantástico. Que eu tenho astúcia para quando eu ver uma pombinha, enganá-lo. Jesus tinha a capacidade de pegar aqueles pobres e explorar eles, deixar eles ainda mais miseráveis do que eram. Gente que não sabia ler e escrever. Se você quer descobrir se esse homem que está falando com vocês aqui é pomba ou serpente, é do bem ou é do mal, veja como eu trato pombas. Se eu me aproveito da simplicidade delas, se eu me aproveito da miséria delas, da pobreza delas. E se você quer descobrir quem é, 2 Coríntios 11, os mercenários de hoje, as raças de víboras de hoje, é só você ver como eles agem com pombinhas. A minha astúcia é para ser usada com astutos. Eu me transformo em lobo quando eu estou na frente de lobo. Eu me transformo em serpente se eu tiver de frente a serpente. Mas se eu tiver de frente a pombo, eu sou um pombo. O problema é que os mercenários da fé são astutos para com todos. Não perdem uma. Entendeu? Então isso aqui é astúcia. Por quê? Mas o que tem? Vou explicar. Olha o contexto, gente. Meu Deus do céu, que coisa linda. A vida toda na literatura judaica rabínica, eles eram as ovelhinhas no meio dos lobos. Quem são os lobos? Os babilônios, os egípcios, os sumérios, os persas, os... Vai lá. O que vocês estão falando aí? Não ouvi. Gregos. O que mais? Fala aí. Filisteus. Amorreus, vai, todos eles. Nesses tempos todos que vai a estátua de Nabucodonosor inteira, de pé a cabeça, eles são as ovelhinhas. Então, na visão deles, os romanos estavam dominando a tetrarquia judaica, e eles eram as ovelhinhas na mão do império de César, os lobos. Olha que tristeza. Quem lembra que eu um dia inspirado disse assim: Israel não é mais Davi, Israel é Golias. O problema das pessoas é que elas abrem a Bíblia e acham que Israel ainda é Davi. Sabe o que isso significa? Que quando Jesus falou essa frase, por isso que eu digo, não tem como entender as palavras da Bíblia. Não tem como entender a Bíblia. Porque para entender a Bíblia você tem que fazer muita pesquisa para entender o contexto cultural, histórico, linguístico, não entende. Quando Jesus falou isso, para nós é só uma expressão, mas não é só uma expressão. Para eles doeu muito. Doeu muito. Porque Jesus estava dizendo assim: vocês vão no meio dos lobos, e os lobos são eles, os que se consideram ovelhinhas.
as coisas inverteram completamente. Você acredita nisso? Olha aqui. O povo de Israel se considerava ovelhas no meio dos lobos pagãos. E agora Jesus bate centralmente no ego deles, invertendo e dizendo: agora os meus discípulos são as ovelhas. E as antigas ovelhas que se consideravam ovelhas, agora são os lobos. E é agora nesse momento, meu caríssimo Ezequiel Marques, que está no chat, caríssima Jaqueline Silva, que me acompanha, é nesse momento que você vai entender João 10. Porque é só agora que tu vai entender por que eles são lobos em pele de ovelha. Por que Jesus falou aquilo? Porque eles eram, na verdade, na visão de Jesus, lobos, mas para eles, o que era ensinado nas sinagogas é que eles eram as ovelhas. E é por isso que Jesus falou: vocês são lobos em pele de ovelha. Vocês dizem uma coisa, mas o que eu vejo de vocês é outra. Isso é muito significativo, porque é o que está acontecendo hoje, com o ego invertido do sistema evangélico, católico, cristão. Quem está entendendo? Revelare. Aliás, é grande revelar. Israel era ovelha, agora é lobo. Os cristãos eram ovelhas e agora são os lobos. O problema é que esses cristãos que receberam o título de ovelhas no meio dos lobos, agora inverteu de novo a ampulheta. E de tempo em tempo, as assembleias de Deus, as agremiações, o povo, a congregação, ensoberbece. E aí Deus tem que levantar profetas para abatê-los e para inverter o ego de novo. De modo que todo mundo começa a ovelha. Está vendo? Nós já revelamos na Bíblia Codex que prudência no original, lembra? Significa usar o outro lado, a sextra. Para o quê? O bem, o empate. O que é empate? A empatia no original, equilíbrio. Por que é para usar a sextra? Por que esse texto é absolutamente dual, é hexagrâmico? Porque eu sou pomba para quem é pomba, mas eu sou serpente para quem é serpente. Então você vai fazer assim comigo agora, para você não esquecer nunca mais. Ó, pomba para quem é pomba e serpente para quem é serpente. Eu não ativo esse lado aqui, ó, para qualquer um. A diferença de quem é do bem e de quem é do mal é que quem é do mal e está me ouvindo agora vai se aproveitar disso e vai dizer: então eu posso usar a minha sextra, eu vou serpentizar agora. Você vai se revelar, porque você vai se aproveitar de pessoas inocentes. Eu não me aproveito de pessoas inocentes, eu enfrento serpentes. Eu enfrento pessoas astutas. Aonde houver astúcia e malícia, eu tenho que ser prudente. E o que é prudência? Sextra. Sextra. A sextra está aí no teu cérebro para isso. Quem assistiu à trilogia Três Serpentes, nós revelamos que na verdade são duas, ou uma só entrelaçada, que a gente chama de Ouroboros, onde a cabeça é Jesus, o Kéter na cruz, e a cauda é a antiga serpente, o dragão, o mal, que é o ego, que é o contrário do bem, rejeição do bem. E o interessante é que, se é um cristão, um crente evangélico, um católico, conservador, que nunca leu muito, que não tem muita cultura, não tem muita filosofia, não tem muita evolução, ele vai estar me ouvindo agora e ele não consegue assimilar, porque serpente para ele é sempre, qual que é a associação? Satanás.
antiga serpente, o dragão. Ele nem sabe o que é serpente alada, ele nem sabe o que é dragão, ele nem sabe o erro da vulgata do Lúcifer, ele não sabe. Mas se ele quiser saber, ele pode ser iletrado. Aliás, os galileus que Jesus escolheu para ser professores com ele eram todos iletrados. Não tem problema nenhum você ter pouco estudo. É só querer entender. Em Gênesis está claro que o Criador colocou o mal dentro do jardim. Quer que eu prove? Olha o que diz lá. Você pode assistir a trilogia Criação Original ou apenas ouvir esse trecho aqui, ó. Abre aspas. Ora, a serpente era mais astuta e maliciosa que todos os animais que Deus, Elohim, fez. Fecha aspas. Então Deus colocou o mal ou não colocou dentro do jardim? Não, o paraíso não tinha mal, não tinha nenhum tipo de mal. O fruto era do bem e do mal. E a serpente que estava dentro do paraíso também era do mal. Porque a serpente era a mais astuta e maliciosa de todas. Então o mal estava lá. Não tinha bondade só no céu. O céu poético. Percebe? Então se ela é a mais astuta, foi Deus que criou a astúcia, sextra, malícia. É óbvio, né? Aqui é para ser prudente contra pessoas da liderança, astutas dentro do sistema religioso. Então quando você vê lá, eu indo nas igrejas, se eu for em qualquer igreja e me tratarem, mesquita, sinagoga, centro espírita, com amor, com carinho, como vai acontecer, tenho certeza que vai acontecer algumas vezes, como é que a gente vai sair de lá? Em paz. Felizes. Quem sabe até vai ter lugar que vai me dar microfone. Olha aí que coisa boa. Mas se, como aconteceu na Luz da Vida, como aconteceu com o presidente do Conselho de Igrejas daqui de Bola de Neve, vem ameaçar com astúcia e malícia, aí a sextra é ativada. Mas não para contra-atacar, mas para se defender. A fim de postergar nossa missão o máximo possível. Então, número 1, você vai como cordeiro, mas você não fica como cordeiro. Todos escrevendo aí. Eu vou como cordeiro no meio, mas eu não fico como cordeiro. Escreve aí, vai lá. Me veio uma coisa na cabeça aqui para amanhã. Posso esquecer disso aqui, pelo amor de Deus. Cadê meu papel? Escreve aí, enquanto você escreve uma coisa, eu escrevo outra aqui. O que eu pedi para vocês escreverem mesmo? Antes que eu perca uma coisa e outra. Pode falar aí, Camila, no microfone, me ajuda aí, que senão... Olha lá. Eu vou como cordeiro no meio, mas não fico como cordeiro. Eu vou como cordeiro, mas não fico como cordeiro. Agora vamos lá. Ah, tá. Senão vou esquecer disso aqui amanhã e não posso esquecer, que é o 2º capítulo. Vamos lá. 2, perdão. Então eu não vou ficar como pombo e cordeiro, eu vou agir como serpente. E 3, a escola de Jesus mostrou isso. Porque ele como serpente, ele foi serpente aos humildes ou ele foi serpente aos fariseus? Responda aí. Ali ficou faltando organizar. Ele foi serpente aos humildes ou serpente aos fariseus?